de uma forma muito especial. Senhor, obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor continue usando ele como uma bênção do Senhor, como instrumento do Senhor, como ele sempre tem sido, nas tuas mãos, para que ele possa pregar a tua palavra, e nós possamos entender cada vez mais a importância de olharmos para fora, para aqueles que estão longe, que estão perdidos e precisam ser achados, e que o Senhor use a vida dele nas tuas mãos, para nos inspirar através do teu Espírito Santo, para levarmos as boas novas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Eu estava ali sentado e o sol estava refletindo no para-brisa do carro e estava cegando alguns aí, e eu lembrei do nosso hino do cantor cristão: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é o Criador? Muito bonito isso. E aí ele continua dizendo que patriarcas nem profetas o puderam contemplar, nem Adão chegou a ver em pecar, mas ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. Quer ver a Deus? Jesus Cristo é a imagem invisível de Deus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Muito alegre também com a presença desse casal tão querido, Fortes e Risoneide, nossos companheiros de caminhada de tanto tempo. Servimos ali na igreja em Campinas, já participamos de muitos eventos de oração, e é uma alegria vê-los aqui hoje. Estão morando agora em Paulínia, mas servem lá na igreja de Fortaleza também, né? Deus os abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, tem uma história muito conhecida e que traz ensinos infinitos. Quanto mais você estuda este episódio, mais você aprende e tira coisa deles. A versão que eu escolhi é Almeida Revista Atualizada, que é essa que está aí na tela, e eu queria ler com você esse texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros,
e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa muito difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Ela é a inspiração da nossa alma, ela é a direção das nossas vidas, é o que nos ensina, nos corrige, é o que nos faz mostrar a tua vontade, é o que nos posiciona também. A tua palavra é a que nos convoca e nos conclama a sermos servos e servas de Jesus Cristo nessa terra. Mostra-nos, a Deus, de novo, nesta manhã, a tua vontade, o teu ensino, a tua palavra para as nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco essa manhã sobre o tema instrumentos de conversão. E essa história que temos aqui diante de nós, nesse capítulo, é uma das experiências de conversão a Deus mais bonitas que tem na história do Antigo Testamento. E essa situação que acontece, desse pedaço que nós destacamos dessa história, e ele tem outros versículos complementares do que acontece depois da conversão. É interessante notar os atores envolvidos nessa história, a postura e a participação de cada ator envolvido nessa narrativa. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco nesta manhã. Então vamos ao primeiro ator aqui dessa história, um general com um currículo manchado. O texto já começa dizendo das qualificações, da patente e das realizações deste homem chamado Naamã. O texto diz: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Isso nesse tempo não era pouca coisa, não. É como se fosse o ministro da guerra, a nova denominação agora, né? O ministro da guerra do Donald Trump, por exemplo. Alguém com poderes absolutos militarmente falando. E o currículo continua: era grande homem diante do seu senhor, gozava de prestígio diante do rei da Síria. Isso também era muito importante, e de muito conceito. É importante destacar isso porque algumas pessoas alcançam altos cargos, cargos importantes de decisão, mas não gozam do conceito do prestígio dos que estão ao seu redor. Naamã tinha este diferencial, além de alcançar talvez a posição maior que um militar poderia conseguir no reino da Síria. Ele era grande diante do seu senhor e era uma pessoa conceituada no meio das pessoas com as quais ele convivia. E o currículo continua: porque por ele o Senhor dera vitória
a Síria, e ele era herói de guerra. Sempre que uma nação tem uma sua ênfase militar no seu governo, os heróis de guerra são homens e mulheres de destaque. Por quê? Porque conquistar a vitória militar significa resultados positivos em praticamente todos os setores da economia. No comércio, na indústria, no comércio exterior, nas relações internacionais, na segurança interna, e tudo isso traz uma sensação de paz e segurança para esta nação. Então a gente vê aqui que este primeiro ator dessa história era um homem de alta posição, com um grande currículo, mas existe alguma coisa lá no final do versículo que manchava o seu currículo. O verso termina dizendo: porém, ele era leproso. No contexto da sociedade dessa época, ser leproso era algo muito humilhante. Não se tratava somente de uma doença qualquer, mas havia sempre a desconfiança de algumas pessoas, principalmente dos religiosos, de que ele teria esta doença porque tinha algum pecado escondido, ou que sobre essa pessoa recaía uma espécie de maldição. Aliás, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a lepra era um símbolo de pecado, de contaminação. As pessoas leprosas sofriam muito, e talvez aqui Naamã não sofresse tanto, porque ele havia conquistado um alto cargo no reinado da Síria. Mas veja que essa era uma mancha no seu currículo. Eu imagino que às vezes ele pensava consigo mesmo, nos seus momentos de solidão, de que adianta eu ser um grande general, de que adianta eu ter um posto alto de comando, de que adianta eu gozar da presença, sempre o trânsito livre ainda na presença do rei, de que adianta eu ser conceituado se eu sou leproso. Isso trazia com certeza uma preocupação constante, que não fugiu à perspicácia do segundo personagem dessa história, que nós vamos falar mais para frente. O que nós podemos aprender com este primeiro versículo? É que nós podemos alcançar o currículo mais invejável, é que nós podemos acumular títulos, é que nós podemos ter boa posição, é que nós podemos ter privilégios, é que nós podemos ser bem aceitos na sociedade e na nossa família. O homem pode alcançar aquilo que ele quiser, mas mesmo assim, no final desse currículo vai estar lá: porém, pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu encontrei recentemente no Facebook uma das primeiras professoras que eu tive na escola, não sei se no segundo ou no terceiro ano do fundamental. E ela me mandou uma mensagem e ela disse assim: fiquei feliz e impressionada com o seu currículo. E eu pensei assim comigo, né? Isso é muito bom, mas isso não é nada. Se eu não tivesse encontrado Jesus Cristo na minha caminhada, se eu não tivesse entregado a minha vida a Ele, se eu não tivesse feito de Jesus o meu Senhor e Salvador, este currículo não valeria de nada. Portanto, essa palavra que está sendo trazida nesta manhã vem nos lembrar: nós podemos nos orgulhar das nossas conquistas, dos nossos diplomas, do nosso emprego, da nossa casa, do nosso carro, dos nossos amigos, mas nunca devemos nos esquecer que continuamos pecadores, e como pecadores dependemos da graça de Deus,
dependemos do sacrifício vivo de Cristo na cruz. Dependemos que Ele venha e com o seu sacrifício, com o seu sangue, nos resgate, porque é isso o que realmente importa. Pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de estudar, pessoas que talvez nunca conseguiram cargos importantes, seja no governo, seja numa empresa, pessoas que vivem no anonimato, pessoas que vivem de forma simples, que aos olhos da sociedade nunca alcançaram nada de significativo. Se essa pessoa fez de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador, ela é melhor do que Naamã nessa posição. Então, um currículo aos olhos humanos pode ser manchado se ele tiver lá no final, porém leproso, porém pecador. Mas a história desse homem foi transformada. A história desse homem foi mudada. Por quê? Porque nessa história apareceram outros atores que foram instrumentos de conversão. E aqui nós vamos para o segundo personagem dessa história. Uma escrava com um testemunho poderoso. Versos 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Por que é importante o testemunho dessa menina? Porque aos olhos humanos, ela não tinha nenhuma motivação para ajudar os seus senhores. O texto diz que as tropas saíram da terra de Israel e levaram essa menina como escrava. Eles capturaram essa menina. Eles levaram essa menina a contragosto. Ela se tornou escrava na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. Então seria natural que ela estivesse ali triste. Seria natural que ela não recebesse com muita alegria e espontaneidade as tarefas que eram passadas para ela. Seria natural que ela tivesse até rancor e ódio daqueles que os capturaram e forçaram ela a trabalhar de graça como escrava. Mas não subestime um coração que ama ao Senhor. Não existe revés, não existe vicissitude, não existe problema, não existe nada que possa arrancar do coração de um verdadeiro adorador do Deus vivo e verdadeiro essa vontade, esse ímpeto de falar de Jesus para quem quer que seja, principalmente para aqueles que estavam naquele momento sendo seus inimigos. Ao invés de desejar o mal de Naamã e da sua esposa, ao invés de se recusar a ser escravo, ao invés de se revoltar com Deus por conta dessa situação, ela fez o caminho contrário. Ela percebeu que o seu senhor era leproso, e como ela estava a serviço da mulher de Naamã, ela então diz essas palavras: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Será que a gente teria coragem de dizer essas palavras para o traficante que fica na esquina no nosso bairro e que talvez já tenha algumas mortes no seu currículo? Será que a gente teria coragem de falar essas palavras para alguém que nos persegue constantemente no trabalho? Será que a gente teria coragem de indicar Jesus Cristo, o que resolve todos os problemas, para o nosso pior inimigo? Será que nós teríamos o motivo dessa escrava, de mesmo escravizada,
apontar o bem. Ela disse: em Israel existe um profeta, e este profeta, no poder de Deus, pode te curar da lepra. Não havia garantia nenhuma de que depois do ocorrido essa moça fosse liberada do seu trabalho escravo. Não havia nenhuma garantia que ela gozasse de algum privilégio, mesmo depois que o seu senhor fosse curado, que ele voltasse são. Talvez ele até se esquecesse dela, talvez ele continuaria sendo aquele general poderoso, com estratégia de batalha, que continuasse a oprimir Israel, mas isso não importava, porque quem as pessoas são e o que elas vão se tornar, não depende de mim e de você, não está na minha mão, não está na tua mão. A nossa obrigação, o nosso ministério, aquilo que o Senhor colocou diante de nós é: testemunhe do meu nome, fale da minha palavra, apresente Jesus Cristo como solução para todos os problemas. E foi exatamente isso que ela fez. Não importava a situação, não importava o revés, não importava que ela estivesse ali a contragosto. O mais importante era fazer com que pela sua palavra e pelo seu testemunho, o Deus de Israel se tornasse conhecido de todas as pessoas. Israel foi escolhido por Deus, não porque os judeus são mais bonitinhos do que os outros. Aliás, era um povo, vamos dizer, sociologicamente falando, insignificante. Mas Deus escolheu Israel para que por meio de Israel todas as nações debaixo da terra conhecessem o Deus único e verdadeiro. Por isso Deus colocou Israel em confronto e em contato com as nações que adoravam a Baal, Astarote, Macerá, Azerá, Moloque. Para quê? Para que eles, por meio do testemunho e dos milagres e da transformação que o próprio Deus tinha feito em Israel, anunciassem a esses outros povos o Deus de Israel. Mas eles se recusaram a fazer essa missão. Eles se ensimesmaram, olharam somente para dentro de si, não entenderam o propósito da história, o plano de Deus, a revelação de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas o versículo continua: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que lá em Pentecostes, a Bíblia diz que estavam habitando em Jerusalém, naqueles dias, homens de todas as nações debaixo da terra. E ali eles ouviram falar das grandezas de Deus, de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição. E então, quando eles voltam, cada um para o seu país, para a sua terra, para a sua gente, eles levam este evangelho maravilhoso. E o evangelho então é pregado em todos os lugares do mundo. Então, eu e você somos convocados pelo próprio Deus a olhar para essa escrava e espelhar o testemunho dela onde quer que a gente esteja. Pregar o evangelho, testemunhar de Jesus, levar pessoas à conversão. Nós somos instrumentos de conversão. E você não precisa de muito preparo para isso. Os que se preparam vão exercer ministérios específicos dentro da igreja, mas todo cristão é chamado a testemunhar. Basta que você conte a sua história. Eu era desse jeito, hoje eu sou assim. Eu agia desta forma, agora eu ajo dessa forma. A minha mente era o condutor da minha vida, hoje é Jesus, o Espírito e a palavra.
Eu não tinha paz nem alegria, hoje eu tenho essas duas coisas. Eu era inseguro, eu tinha medo, eu tinha mágoa, eu tinha ódio, eu tinha decepções, mas Jesus Cristo transformou todas essas coisas, e agora não é que eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que tem fé. Como diz aquele hino antigo, né? Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Então, contar a respeito de Jesus é usar o modelo dessa escrava, que mesmo no meio de uma situação adversa, ela se levanta, cria coragem, porque muitas vezes o escravo nem podia se dirigir ao seu senhor, e ela vai para a esposa de Naamã e diz assim: se o teu marido soubesse que tem um profeta em Israel, ele iria lá e com certeza ele seria curado da sua lepra. Você não tem o poder, mas você sabe indicar quem tem. O poder não está nas nossas mãos. Nós não podemos ser aqueles que geram os milagres. O milagre vem de Deus, da presença poderosa de Deus, de Jesus Cristo que transforma as vidas, mas nós sabemos indicar onde Ele está. Então, para todo e qualquer problema, seja como essa escrava, com um testemunho poderoso, e diga: tem profeta em Israel, e hoje o seu nome é Jesus Cristo. Vai a Jesus Cristo, e Ele vai resolver os seus problemas, vai transformar a sua vida, Ele vai tirar essa última parte ruim do seu currículo, e você vai ser um homem e uma mulher de Deus. Terceira pessoa dessa história, um rei com um sério problema. Nos versículos 5 a 7, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Às vezes pode acontecer que uma instrução que um servo de Deus dá, no primeiro momento não seja bem compreendida. O que aconteceu? Essa escrava falou para sua senhora do profeta de Israel. A senhora disse para o seu esposo Naamã. Naamã foi procurar o seu rei. O seu rei escreve uma carta para o outro rei de Israel. Percebe como o trânsito da mensagem percorreu o caminho errado? Ela tinha falado que tinha profeta em Israel, não rei. Então essa mensagem ficou transitando ali dentro dos palácios, de rei para rei, de escrivão para escrivão, e vai para um departamento, carimba, manda para o outro, sobe para o andar de cima, desce para o de baixo, e é protocolo aqui, aquela burocracia que a gente conhece. Mas não é assim que funciona. Muitas pessoas estão acreditando que os governos, que os reis vão resolver os nossos problemas. Quantas pessoas estão esperando que o Palácio da Alvorada resolva os nossos problemas? Que os 30 e tantos ministérios vão resolver os nossos problemas? Que a igreja vai ser de alguma forma beneficiada pelo governo? Governo não resolve problema de ninguém. Aliás, ele cria problemas. Para com esse negócio de tentar acreditar que este ou aquele governo, seja de direita, seja de esquerda, vai resolver o problema que é espiritual.
o direcionamento não é de rei para rei, é de servo para profeta, de servo para o Espírito Santo, de servo para a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus, ore ao Senhor, entrega a sua vida, a vida da tua família, a vida do teu país, a vida da tua igreja, nas mãos do único que pode resolver problema. Enquanto a tua carta ficar transitando de governo para governo, não vai resolver absolutamente nada. E criou-se uma tendência, talvez agora no nosso contexto, de que se este for eleito, vai resolver os problemas. Se aquele for eleito, de alguma forma a igreja vai ser agraciada. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. O nosso reino não é deste mundo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, alegria e paz no Espírito Santo. A nossa Jerusalém é que desce de cima. Não devemos esperar nada deste mundo, de quem quer que seja. Eles não têm nada para oferecer, eles não querem e também não entendem das coisas espirituais. Como é que homens naturais, corruptos, inclinados para o mal, vão compreender as coisas espirituais? Essa menina estava falando de coisas espirituais, ela não estava falando simplesmente da doença física que Naamã tinha, mas porque ele precisava ser curado na sua alma e no seu espírito, que foi isso que aconteceu. As pessoas não precisam de coisas materiais imediatamente. O problema das pessoas não são as doenças físicas, emocionais, imediatamente. Elas precisam de Jesus, da salvação, do sangue que verteu na cruz, porque esse sim resolve todo o problema do ser humano. Para de esperar de rei da terra, de governo da terra. Eles não têm nada para nos oferecer. O nosso reino não é deste mundo. E enquanto essa carta ficou transitando entre reis, além de não resolver o problema, criou outro problema. Porque o rei de Israel, quando recebeu essa carta, falou: o rei da Síria está de brincadeira. Ele me manda aqui um leproso, com um documento oficial, mandando eu curar o leproso. Eu imagino que no final do documento está escrito, como sempre coloca lá, né? Cumpra-se. Como que eu vou cumprir uma ordem dessa? Por acaso eu sou Deus para tirar a vida, para dar a vida? Foi isso que o rei falou. Ele ficou desesperado. O texto diz que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes naquele tempo era sinal de medo, tristeza, preocupação, angústia, desespero. Quem rasgava as vestes estava mostrando que não tinha o que fazer, estava totalmente desesperado. E ele diz: esse rei está procurando um pretexto para entrar em guerra comigo de novo. Porque como que ele me manda uma pessoa para eu curar da lepra? Eu não sou Deus. Gente, até os reis e os governos desse tempo chegaram à conclusão de que eles não eram deuses, de que eles não têm condição de resolver o problema das pessoas. E muitas vezes eu e você, que somos crentes, que estamos frequentando a igreja há tantos anos, ficamos esperando dos reis da terra. Muitas vezes os reis da terra só agem de conformidade com aquilo que Deus manda, porque Ele é o Rei dos Reis. Por isso que lá no Antigo Testamento, o profeta diz assim: manda dizer a Ciro, rei da Pérsia, meu servo. Os reis devem executar as ordens de Deus, querendo ou não, e tendo ou não conhecimento de que essa ordem vem de Deus. O que a gente vê na narrativa de Mateus, quando fala de como aconteceu o nascimento de Jesus? Naquele tempo saiu um decreto de César Augusto, um decreto do grande César Augusto,
para fazer um recenseamento na Palestina, e cada um tinha que se deslocar para a sua cidade de origem, para se registrar, porque é assim que fazia, né? O IBGE daquela época era o contrário, né? Você que tinha que ir na cidade que você nasceu, para se registrar. E foi exatamente neste período, durante este decreto, que José e Maria saem de onde estão, e vão caminhar, e nesse trajeto, Jesus então nasce, lá em Belém. Mas o que a narrativa de Mateus diz? Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta Isaías. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as cidades de Jerusalém, porque de ti virá o Salvador. Os reis apenas cumprem os decretos de Deus, porque os decretos deles mesmos não têm valor nenhum. E aqui nós temos um rei com um sério problema. Ele rasga as suas vestes, e ele chega à conclusão de que diante daquele documento, do pensamento do outro rei, ele era totalmente ineficaz. Isso nos leva a um quarto elemento dessa história. Um profeta com uma abordagem estranha. Versos 9 a 12. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. É um pouco estranha essa abordagem do profeta, mas ela era necessária porque, além dos simbolismos das ordens que ele deu, tinha também a questão de tratar o orgulho e a arrogância de Naamã. Porque ele já chega na porta da casa do profeta com os seus cavalos e os seus carros e para na frente da casa. Aquela grande comitiva, como se fosse enfrentar um exército. Era só um profeta que estava dentro da casa. E ele continua no seu posicionamento de arrogante, porque quando o profeta lhe dá a ordem, ele fica extremamente indignado. Ele não estava entendendo que no reino de Deus não existe general, gerente, administrador, empresário, presidente, ministro, todos são iguais. Diante de Deus as patentes caem, os currículos despencam, o orgulho humano se dobra, todo joelho se dobrará na presença de Deus, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como se diz lá no interior, não tem bom, diante de Deus não tem bom. Todo o nosso currículo, nossa arrogância, aquilo que achamos que somos, é derrubado ao chão diante de Deus. Naamã tinha que aprender isso. Nós precisamos aprender isso. E o que o profeta faz? Ele nem sai na porta para receber o grande general. Ele manda um criado, manda um representante. Porque o profeta era arrogante? Não, porque Naamã era arrogante e tinha que aprender. E depois que ele dá a ordem, então, aí que Naamã fica mais irritado ainda, né? Olha, o que você tem que fazer é ir lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes e você vai ficar limpo. Ele disse: o quê? Não, não é assim não, eu sou da área VIP da church,
Eu mereço um tratamento diferenciado. Eu esperava que ele saísse, se colocasse de pé na minha presença, invocasse o nome do Senhor seu Deus, movesse a sua mão, colocasse o óleo na ferida, jogasse o paletó para me derrubar. Eu achei que ele ia fazer macaquice no altar, eu achava que ele ia falar língua estranha como se fosse inglês, eu achava que ele ia... Mas ele nem saiu. E no Jordão? Mergulhar 7 vezes, que espécie de ministração de cura é essa? E aí sabe o que ele faz? Vira as costas e vai embora. Essa é outra coisa que a gente tem que aprender quando a gente apresenta o Evangelho para alguém arrogante. Não espere que ele vá sorrir e abraçar a ideia de pronto. Ele vai resistir, te humilhar, questionar a tua fé, virar as costas e ir embora. E aí você vai fazer biquinho, vai fazer birra, nunca mais prego para essa pessoa. E é interessante que aqui, esta abordagem estranha tem simbolismo. Ora, não importa se é verdade ou não, se os rios da Síria são mais limpos do que o Jordão. O que importa é que o Jordão tem história. O que importa é que o Jordão tem acontecimentos extraordinários. E onde tem história e acontecimentos extraordinários, aquele lugar, aquela igreja, aquela pessoa que testemunhou, tem certa autoridade no reino espiritual. Não importa se a água de Abana e Farfar era mais limpa do que o Jordão, porque foi no Jordão que as águas abriram para o povo entrar e tomar posse da terra prometida. Não é um rio qualquer. Era do outro lado do Jordão que existia um monumento com 12 pedras tiradas do leito do Jordão, na época de Josué, para lembrar que Deus tinha realizado o mesmo milagre de abrir o Mar Vermelho, ele abriu também as águas do Jordão. Não é pela limpidez da água que se mede a importância de um rio. Não é pela aparência que se mede o poder e a autoridade espiritual de um irmãozinho e de uma irmã. Não é porque ele veste Armani, relógio de 1,5 milhão de reais, e anda em carros de 2 milhões de reais, que ele tem mais poder e mais autoridade. O aspecto visível engana as pessoas. Foi assim quando foram escolher Davi. O profeta olhou para todos os irmãos de Davi, que eram mais fortes, mais bonitos, mais bem apessoados, mais teoricamente preparados para ser rei, e Deus falou simplesmente: não é nenhum desses aí. Mas não tem mais ninguém? Tem, mas está lá cuidando de ovelha. Manda chamar. É esse que eu quero. Tinha musculatura física? Talvez não. Tinha aparência, carisma, sabia falar bem? Também não. Dominava um auditório contando historinhas para boi dormir? Não. Mas tinha coragem e dependência de Deus para botar para correr leão e urso que tentasse mexer com as suas ovelhas. Então Deus olhou e disse: é esse que tem a coragem de se levantar contra o incircunciso de quase 3 metros de altura. Quando todo o exército de Israel tremia de medo, ele foi lá, derrubou o gigante, cortou a sua cabeça e ainda levou embora a sua espada de troféu. A aparência não é nada. Deus não olha para a aparência, Ele olha para o interior, para o que está no coração. Não importa se Naamã via nos rios da Síria maior limpidez de água, se ele desprezava o Rio Jordão. O importante é que o Rio Jordão tem história.
tem presença de Deus, tem manifestação sobrenatural de Deus naquele rio. E agora a palavra direciona para mim e para você. Você tem história com Deus, tem presença do Espírito Santo de Deus, tem manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. Então você está qualificado para levar as pessoas ao Deus vivo e verdadeiro, para que elas sejam curadas do pecado que é a lepra, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não importa se a abordagem do profeta foi estranha, não importa se ele não atendeu às expectativas de uma celebridade do tempo dele, não me interessa, porque nas coisas espirituais, Deus está no céu, nós estamos na terra, portanto sejam poucas as nossas palavras. Isso nos leva ao quinto personagem, ou personagens, porque quando Naamã, na sua arrogância, se nega a fazer aquilo, ele vira as costas e vai embora. E aí no verso 13 diz assim: então se chegaram a ele os seus servos, em algumas versões está os seus oficiais, mas na Bíblia judaica que eu consultei, são servos mesmo, os homens que iam com ele para ajudá-lo. Toda gente importante naquela época tinha seus servos, e esses servos disseram para Naamã: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Naamã deve ter falado: tá bom, então eu vou. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Como é importante servos que se dispõem, que se apresentam no momento certo para corrigir algumas rotas. Percebam que esse Naamã já tem sido evangelizado lá na sua casa, quando a sua serva falou: olha, tem profeta em Israel, vai lá. E depois ele se perde no meio da burocracia da carta de um rei para o outro, e aí o próprio profeta intervém e fala: manda ele para mim. E ele vai, e o homem, o servo do profeta, fala com ele o que ele tem que fazer, e ele mesmo assim está perdido, não sabe direito. Nós, como homens e mulheres que temos a missão de levar pessoas a Jesus, temos que ter essa percepção. Muitos vão ficar transitando entre a dúvida, a incerteza, a arrogância, o pensamento natural, não querendo aceitar nada desse negócio de igreja, de religião, de Jesus. Eles vão se perder nas filosofias da vida, nas ideologias, no medo de entristecer a família, de perder a sua posição. Tenha paciência. É sempre bom ter um servo que chega na orelha de Naamã e fala assim: olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, para você se libertar da sua lepra, você não teria feito? As pessoas não fazem tudo, o possível e o impossível, para buscar a solução dos seus problemas? Não vão caminhando a pé até Aparecida? Não entregam todo o seu dinheiro nas mãos de charlatões? Não ficam ouvindo bobagem, gospel, teologia errada na internet? Não fazem votos? Não vão para as encruzilhadas, para a cachoeira? Não fazem tudo o que for pedido para resolver os seus problemas? Era mais ou menos isso o que os servos de Naamã estavam dizendo: olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu tenho certeza que você faria. Mas aqui está o mistério. O Evangelho de Jesus é simples. As pessoas estão tentando complicar o Evangelho de Jesus, estão tentando inventar coisas,
trazendo fogo estranho no altar de Deus, coisas que Deus nunca falou, nunca ordenou e nunca mandou. E o evangelho simples tem sido perdido no meio dessa parafernália gospel que os homens inventaram e que Deus nunca esteve nesse negócio. O evangelho é simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é simples. Toda vez que eu penso sobre o evangelho ser simples, eu me lembro daquele louvor que também é muito simples, mas fala com uma doçura e uma plasticidade poética tão grande da simplicidade do evangelho. Ele diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. O evangelho é simples. Desconfie de pessoas que complicam o evangelho. Desconfie de pessoas que te exigem mais do que aquilo que Deus exige. Desconfie de métodos que não estão na Bíblia. Desconfie de ideias que não estão em consonância com a palavra de Deus, porque o evangelho é simples. E é isso que aqueles jovens estavam dizendo para Naamã: Naamã, o que foi pedido para você é simples. E hoje para a gente está mais simples ainda, né? Para Naamã foi pedido batizar 7 vezes no Jordão, para a gente de uma vez só aqui, não precisa nem ser no Jordão. E agora quer ver um exemplo como as pessoas estão complicando e trazendo fogo estranho no altar e inventando teologias que Deus nunca mandou? Existe uma corrente nas igrejas por aí que você precisa ir para Jerusalém pelo menos uma vez na vida e batizar 7 vezes no Jordão. Se você não fizer isso, você é um crente de segunda categoria. Onde que está escrito isso na Bíblia? Se o próprio Deus disse que é para ir por todo mundo e batizar as pessoas onde elas estiverem, não caia nessas armadilhas de pseudo-pregadores que só querem likes e tomar o teu dinheiro. O evangelho é simples. Quem crer e for batizado será salvo. Pode ser aqui, pode ser num balde, pode ser debaixo do chuveiro, o que vale a intenção. Conheço gente que foi batizado debaixo do chuveiro porque era tetraplégico, e saindo dali, Deus levou. Foi pedido só para Naamã. Gente, escuta aqui, ó. Aonde esse vídeo chegar, foi pedido só para Naamã batizar 7 vezes o Jordão. Para com esse negócio. E aí Naamã disse, deve ter pensado, é verdade, né? Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu teria feito, porque afinal de contas eu quero me livrar dessa lepra. Talvez é só isso que falta, pensava ele na sua inocência. Se eu me livrar dessa lepra, eu vou estar com a minha vida perfeita. Muita gente pensa isso, né? Se eu conseguir comprar aquele carro que eu estou querendo, minha vida vai estar... Se eu conseguir aquele emprego, então... Se eu conseguir namorar aquela menina... Mas não é sobre lepra, sobre carros, sobre cargo. É sobre ter a salvação da alma. É isso que é mais importante. É para isso que ele estava sendo encaminhado, talvez ele não tivesse consciência naquele momento. E aí entra de novo, eu e você como agentes de conversão. Tem pessoas que vão dar mais trabalho, tem pessoas que vão demorar mais para entender, tem pessoas que vão ficar em dúvida, e aí o seu trabalho o que é? É simples, não é complicado, é fácil. Basta se entregar a Jesus. E deixa as coisas acontecerem no processo.
E assim que ele obedeceu, o texto diz que ele ficou limpo e a sua carne como de uma criança. Mas aí aconteceu, depois da cura da lepra, aconteceu um milagre de verdade. Ele se converteu. Porque o texto continua dizendo que ele se desculpa com o profeta, ele fala: olha, eu, como segundo depois do rei, eu fico do lado do rei, no momento que ele entra no templo para adorar o Deus que não é o Deus de Israel. Então, o senhor me desculpa se eu tiver que continuar fazendo isso, porque ele entra no templo, se apoia em mim e adora o Deus Rimon. E para provar que eu estou falando verdade, eu posso levar um pouco de terra aqui de Israel. Ele diz isso. E levo para lá e me ajoelho nessa terra. Na terra santa. Hoje, aonde você vai, você leva um pouco de Deus dentro de você. Aliás, um pouco não, tudo, porque o Espírito não é fracionado. Então, onde você estiver, é como se você estivesse como Naamã, no templo de Rimon, mas adorando ao Deus vivo e verdadeiro, que é bendito eternamente. Amém. Para concluir, eu queria dizer que, dentre as muitas lições que esse texto apresenta, a gente destaca a importância da atitude dos servos e servas de Naamã, que foram elementos imprescindíveis no processo de conversão desse homem ao Deus vivo e verdadeiro. Não tiveram medo, tiveram intrepidez, falaram do seu testemunho, indicaram o caminho, instaram com eles, né? Aquela história de que a pessoa vem uma vez na igreja e não vem mais, e foi você que levou de vez em quando: vamos lá, não te vi mais, né? Vamos de novo, porque às vezes é difícil pegar no tranco. Isso mesmo, em tempos de adoração às celebridades, disputa por atenção e visibilidade, é bom lembrar que Deus usa servos e servas anônimos. Nós não sabemos o nome da serva de Naamã, nós não sabemos o nome dos servos que falaram: vai, é fácil, mergulha no Jordão, mergulha. Nós não sabemos o nome, mas Deus usa servos e servas anônimos para realizar a sua obra de evangelização. E para encerrar, eu pergunto: onde estão os servos e servas de Deus dispostos a proclamar que há um Deus que salva? Mesmo que você seja anônimo, mesmo que ninguém te reconheça, mesmo que ninguém assista os teus vídeos, mesmo que ninguém compartilhe os teus status, você pode ser anônimo neste mundo, mas há um novo nome lá na glória, há um Deus que te conhece pelo nome, há um Deus que vai te dar um novo nome, escrito na pedrinha branca, como diz lá em Apocalipse, e este nome vai ser chamado naquele dia: vinde, benditos do meu reino, para o que está preparado, porque você foi um servo, uma pessoa que levou outras pessoas a conhecer o meu nome, a minha palavra, o meu reino. Diante de Deus, ninguém é anônimo, porque Ele conhece cada um de nós pelo nome. O Deus que nós servimos chama cada estrela pelo nome. O Deus que nós servimos conta os cabelos da nossa cabeça. O Deus que nós servimos nos gerou, nos criou e conhece cada faceta do nosso ser. Diante de Deus, ninguém é anônimo. Fique de pé, vamos orar. Nessa manhã eu quero que você diga para Deus
que você quer ser um agente de salvação para outras pessoas, que você se coloca disponível ao Espírito Santo de Deus para testemunhar do amor de Deus, que pode realizar o maior milagre, que é a salvação. Que você não vai se perder no meio de tarefas e angústias, como poderia ter acontecido com a escrava de Naamã. Que você não vai perder o foco de saber que o teu objetivo é glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra enquanto você viver, e falar para as pessoas que existe um Deus, que existe salvação no nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Pai, nós louvamos o teu nome, queremos entregar de novo nossa vida no teu altar, para que o teu Espírito, a força sobrenatural do teu Espírito, nos transforme a cada dia em homens e mulheres que são agentes de transformação, de salvação, de conversão. Que nós não fiquemos olhando para as circunstâncias, para os obstáculos, para tudo aquilo que nos desanima, mas que tenhamos este foco de olhar para as pessoas e ver que elas também necessitam do mesmo Deus, do mesmo Salvador, da mesma salvação que nós necessitávamos um dia. Opera poderosamente com teu Espírito em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, e quando estivermos no dia a dia com os nossos afazeres, continuemos a ser luz, astros no mundo, no meio de uma geração corrompida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, adoremos a Ele.